Olá, pessoal. Depois das férias, então, nós vamos reiniciar as nossas aulas de química, especificamente na série de aulas de química orgânica. Nas aulas passadas, nós vimos o que eram hidrocarbonetos, se lembram? Hidrocarbonetos, que eram compostos que eles tinham somente ligação entre carbono e carbono e carbono e hidrogênio, então hidrocarbonetos. O final, né, da nomenclatura deles era em O, certo? Então a gente tem toda a regra lá de nomenclatura, né? Vocês lembram, né? MET, ET, PROP, BUT, isso é baseado na quantidade de carbonos que a gente tem para cada molécula, né? E sempre, no caso, terminava com a letra O, que eram hidrocarbonetos. É claro que, além disso, também a gente tinha que ver os tipos de ligação que tinha no meio, né? Então, ligação simples AN, ligação dupla EN, ligação tripla IN. E se às vezes tinha mais de uma ligação de um determinado tipo, né? Como acima de uma, né, ligação, ou seja, de ligação simples, a gente teria, por exemplo, dien ou diin e assim sucessivamente, certo? Depois nós vimos quem? Nós vimos a função álcool, certo? Então a gente tinha parado na função álcool. E aí a gente sabia o quê? Que a função álcool é sempre uma molécula que ela vai possuir um carbono, né, ligado a um OH. Tudo bem? Então a gente sempre que vê carbono ligado ao OH, é claro que ele vai estar fazendo outras ligações, né, para fechar as 4 ligações que ele pode no máximo. Isso daqui é um álcool, ok? Só que somente vai ser o álcool se só tiver carbono ligado a OH. E os outros aqui têm que estar ligados com ou outros carbonos, né? Ou hidrogênio. Se tiver uma outra estrutura aqui, a gente não necessariamente vai ter um álcool. Pode ser que a gente tenha uma outra função orgânica que depois a gente vai aprender ao longo do tempo, ok? E ela é diferente do quê? É diferente dos hidróxidos, tá? Vou colocar M de metal, né, ligado a um OH, tá? Por quê? Porque todo álcool tem que ser ligado a carbono, tudo bem? Então até vou marcar aqui, ó, tem que ser ligado a carbono. Se tiver ligado a metal, é um álcool, ok? Então, a gente tinha parado por aqui, nós tínhamos visto essas funções orgânicas, né, os hidrocarbonetos e os álcoois. Faltou falar aqui que no final da nomenclatura de álcoois é terminando com ol, sim? Então, se tiver um único carbono, 3 hidrogênios e esse OH no fim, né, ou em uma das ligações aqui, a gente vai ter o metanol, etanol, butanol e assim sucessivamente, tudo bem? Então a gente tem essas regrinhas aqui. Agora, hoje, a gente vai falar de uma outra função orgânica, que é a função éter, tudo bem? Então a gente vai aprender o que são os éteres. Então eu só vou apagar aqui e aí a gente já vai começando a falar dessa outra função orgânica. Basicamente, tá? A gente tem que lembrar que todas essas regras que se inicia lá contando a quantidade de carbonos e também observando o tipo de ligação e assim sucessivamente, tudo isso continua sendo válido para todas as outras funções orgânicas. Então, o que acontece? Se você ainda não está muito bem familiarizado com isso, volte lá nas primeiras aulas de química orgânica e reveja essa parte de nomenclatura, porque é importante conhecer agora o que? Ramificações, né? Conseguir contar a quantidade de átomos de carbono que tem na estrutura, se tem ou não insaturação. Então isso é muito importante porque é daí que a gente consegue dar os nomes para as moléculas que nós vamos ver, tá? Então, o que acontece? O que são éteres? Éteres são funções orgânicas, então é uma outra função orgânica. E o que acontece? Eles são derivados dos próprios álcoois, tá? Então, são funções orgânicas, tá? Derivadas de álcoois. Então, os álcoois ajudam a gerar os éteres. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente olhava lá para os álcoois, eu vou dar um exemplo do álcool mais simples que tem, né? Que é o metanol. Então, a gente tem lá
o álcool mais simples, ok? E ele tem o quê? Ele tem uma ligação aqui com o OH. Então, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e OH. Ou seja, se a gente fosse fazer a estrutura aqui, seria o CH3OH. Tudo bem? Seria isso daqui, é igual a isso aqui, tá? Então, aqui a gente tem o metanol. Metanol. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se ele é um derivado de um álcool, ele tem que ter alguma estrutura similar aos álcoois. Então, ele vai ter que ter alguma estrutura que seja similar aos álcoois. A estrutura que mostra que uma substância é um álcool é o OH, tudo bem? Então, a gente sabe disso, que para falar que uma substância é um álcool, tem que ter um OH ligado a um carbono, certo? Até a gente já está sabendo disso. Então, os ésteres, eles têm que ter alguma coisa que seja similar ao OH, ok? E aí, nesse caso, tá? Eu vou apagar aqui a parte do álcool que está aqui embaixo, tá? Então, a gente sabe que ele é derivado dos álcoois. O que vai acontecer? Eu sei que tem que ser uma estrutura que vai ter carbono. Vamos colocar aqui o mais simples possível, ok? Então, vai ter que ter hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E mais uma ligação. Por quê? Porque tem que fazer 4 ligações, porque o carbono faz 4 ligações. Se tem que ser igual ao álcool, então, muito provavelmente, o que nós temos que pensar aqui, né? Muito provavelmente vai ficar um oxigênio aqui. E por que o oxigênio? Por que não o hidrogênio? Porque o que acontece é o seguinte, se ficar só o oxigênio aqui, nós temos a possibilidade desse átomo fazer ligação com algum outro átomo, certo? Então, ele ficaria carregado negativamente aqui. Por quê? Porque ele perderia um H mais para o meio, ou seja, aquele hidrogênio que estava ligado aqui, né, ele sairia para o meio, tá? Então, isso acontece com todos os álcoois. Por isso que o álcool ele não é considerado uma base, ele é considerado um ácido, tudo bem? Então, toda substância que consegue produzir H no meio é um ácido, certo? Então, imagine que ele liberou H para o meio, certo? Agora, imagine que exista uma estrutura no meio, tá? Vou até pegar em outra cor, e que ela seja uma estrutura com carbono, tá? Pode ser com uma estrutura longa de carbono, alguma coisa assim, ou até mesmo tendo outros carbonos ligados aqui, tá? Pode ser o que for, tá? E que ela sendo carregada positivamente, tá? Esse elétron vai atrair essa carga positiva. Tá? Então, observe que era uma estrutura similar ao álcool, que perdeu aquele hidrogênio e que vai interagir com quem? Vai interagir com uma outra estrutura rica em carbono. Só que essa estrutura rica em carbono, o que acontece com ela? Ela tem uma região positiva, tudo bem? Aqui eu só estou mostrando como que vai surgir o éter. Mas, no caso, olhando para a estrutura em si, tá? As estruturas mais simples de éteres, elas vão ser da seguinte forma. Nós vamos ter, por exemplo, carbono, né, ligado ao hidrogênio aqui, já vou colocar 3 aqui, ligado a oxigênio, ligado ao quê? A um outro carbono. E aqui a estrutura pode ser diferente, ok? Mas o mais simples possível, então vai ter mais 3 hidrogênios aqui. Logo, todo éter vai ser um oxigênio, ok? Um oxigênio em meio, tá? Até vou mudar de cor aqui. Em meio ao quê? Em meio a uma cadeia carbônica. Então, sempre você vai observar esse oxigênio fazendo o quê? Fazendo uma ligação simples com 2 carbonos, ok? Então, isso é um éter, uma substância bastante volátil, tem um cheiro bastante forte, né? É bastante volátil. Então, sempre, em todos os casos, nós vamos ter o oxigênio, né, em meio de uma cadeia carbônica. Ah, quais cadeias carbônicas podem ser? Pode ser, por exemplo, vamos manter essa estrutura aqui, né, que é o carbono ligado a 3 hidrogênios, ligado ao oxigênio. E aqui, por exemplo, você pode ter até uma estrutura bem mais complexa, tá? Pode ser aqui uma estrutura semelhante ao benzeno, tá? Então, pode ocorrer esse tipo de estrutura. Por quê? Porque aqui ainda é carbono, certo? Então, nós temos carbono aqui e nós temos carbono aqui. Então, quando olhamos
para a estrutura formada, temos uma ligação simples aqui, outra ligação simples aqui. Vamos ter os carbonos, certo? Os carbonos aqui, por mais que isso aqui esteja fazendo uma dupla ligação, né? E por fim, o oxigênio aqui no meio. Tudo bem? Em outras palavras, bem simples identificar um éter, certo? Bem simples a gente conseguir identificar um éter. Sempre um oxigênio em meio de uma cadeia carbônica, ok? Tá, mas como que a gente vai dar nome para isso? Como que a gente consegue designar isso daqui? Bom, vamos lá ver então como que surgem os nomes dos éteres. Iniciando pela nomenclatura da IUPAC. O que é a IUPAC? É a Organização Internacional da Química, né? Que eles criam os nomes, esses nomes são aceitos pelo mundo inteiro, ok? Então, quando nós falamos basicamente dos éteres, o que nós temos que levar em consideração? Você tem que levar em consideração que eles vão ser nomeados como alcoxialcanos, tá? Onde a gente tem o grupo menor, ou seja, eu estava dando um exemplo para vocês de CH3, né? Então, o grupo menor, que é o CH3 no caso, ligado ao oxigênio, é nomeado como grupo alcoxi, tá? Então, vai ser metóxi, etóxi, propóxi e assim por diante. E o maior grupo, ele vai ser chamado de alcano principal. Tá, mas o negócio ficou bem complicado aqui, né? Só que na realidade não é tão difícil assim. Vamos ver aqui, ó, nesse exemplo, ok? O que nós temos aqui? Vou até refazer ele aqui para vocês verem, tá? A gente tem um CH3, tá? Eu vou até fazer ele em forma de molécula e não só a fórmula dele, né? Então, a gente tem aqui um CH3 ligado ao quê? Ligado ao oxigênio, tudo bem? E esse oxigênio vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado a mais um carbono. Esse carbono tem 2 hidrogênios e depois mais um CH3. O que ele está falando aqui, tá? Quando ele mostra ali toda aquela nomenclatura complicada, né? Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, tá? E isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tudo bem? Isso é a mesma coisa que isso daqui, que está sendo representado aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos olhar onde está o oxigênio. Bom, o oxigênio está aqui. E ao lado dele eu vou procurar a estrutura que tenha menos carbono, ok? Essa estrutura que tenha menos carbono é essa daqui, certo? Vamos lá. Essa aqui tem um carbono. Essa estrutura aqui, né, tem só 2 carbonos. Ou seja, eu vou observar os vizinhos do oxigênio. Então, observamos que essa parte aqui só tem um carbono, essa aqui tem 2. Logo, essa daqui vai ter esse tipo de nomenclatura aqui, ó, tá? Que é a primeira aqui, ó. Vai ter esse tipo de nomenclatura aqui. O que acontece? O nome dos éteres ele é dividido em 2 partes, tá? Então, por exemplo, a primeira parte, tá? Nós vamos olhar para esse alcoxialcano que nós vamos chamar de a quantidade de carbonos que você contar adicionando o termo oxi. Por que adicionar o termo oxi? Porque nós temos o oxigênio, tá? Então, por exemplo, aqui tem somente um carbono. Um carbono, se eu for contar, é met. Então, não é lá met, et, prop, but, e a gente continua depois pent e assim por diante. Então, um carbono, eu sei que é met. O que eu vou fazer? Eu sei que agora tem aqui o oxigênio ligado a ele, então eu vou colocar metox, ok? Então, passa a ser metox. Depois, o que eu faço? Eu conto a quantidade do quê? A quantidade de carbonos que eu tenho posterior a esse oxigênio, tá? Então, quanto que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 2 carbonos. Se eu for pensar em contagem, né, 2 carbonos é igual o quê? Met, et. Tudo bem? Aí, obviamente, que eu dou a nomenclatura do quê? A nomenclatura de um hidrocarboneto. Por quê? Porque isso daqui inteiro, ó, se a gente observar, deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente fazer. Então, tudo isso daqui, ó, que eu vou pintar para vocês, tudo isso daqui é o quê? Tudo isso daqui é um hidrocarboneto, certo? Porque só tem carbono ligado a hidrogênio. E se a gente só tem isso, então eu dou o nome do hidrocarboneto aqui.
Então, nós temos 2 carbonos, et, só ligação simples. Então, a gente vai colocar an, certo? Etan. Quando é um hidrocarboneto, eu sei que termina com o, certo? Então, etano. Então, eu junto isso daqui. E aí eu vou ter, então, o nome completo, né, de metóxi. Metóxi o quê? Etano. Escreve tudo junto. Então, quando eu falar metoxietano, todo mundo vai saber que eu estou falando de um éter, ok? Então, metoxietano é o nome que a gente vai dar para ele. Então, o menor grupo é o grupo metoxi, tudo bem? E o maior grupo é o etano, tá? Sempre dessa forma que a gente faz a nomenclatura dele, tá? Bom, deixa eu apagar aqui, que eu quero mostrar uma outra estrutura. Porque às vezes a gente imagina que só vai aparecer dessa forma, né? Mas ela pode aparecer de outra forma também. Vamos lá. Ele pode aparecer dessa forma aqui, ó. Carbono, né? Aí a gente vai ter um oxigênio. Aí a gente vai ter outro carbono aqui, outro carbono, certo? Agora eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Tá? Hidrogênio. Aí a gente tem aqui CH2, né? No caso, só para não... Deixa eu fazer do jeito certo, vai, né? Que assim fica melhor pra gente seguir um padrão aqui. Só nas pontas que eu vou comprimir ele, tá? E aqui vai o CH3. O que acontece aqui? Eu vou ainda seguir o mesmo raciocínio, ok? Vamos lá. Onde que nós temos o nosso oxigênio? Bom, o oxigênio está aqui, ó, tá? Qual que é a menor quantidade de carbonos, ou seja, o menor grupo? Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. E aqui eu tenho 1, 2. Isso quer dizer o quê? Que essa parte aqui, essa parte inteira aqui, é a parte que tem menos carbonos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente ele vai aparecer na ordem. Pode ser que ocorra desse jeito aqui também, né? Agora, esse outro lado aqui, deixa eu pegar outra cor, ele vai aparecer com 3 carbonos, tudo bem? Então, tudo esse lado aqui vai ser considerado como meu hidrocarboneto, ok? Tudo esse lado aqui, meu hidrocarboneto. E esse lado aqui vai ser considerado como o meu alcóxi-alcano, tudo bem? Então, vamos lá, ou melhor, meu alcano principal. Vamos dar o nome para ele, então. Bom, a gente tem quantos carbonos desse lado? Tem 2. 2 eu sei que é et, certo? Et. Nas regras dos éteres, eu sei que se tiver oxigênio, tem que aparecer o oxi, tudo bem? Então, etoxi. Etoxi o quê? Vamos ver. 1, 2, 3. 3. Met, et, prop, tudo bem? Se tem 3 carbonos, e aí eu vou seguir a regra dos alcanos, então vai ser etoxi, e aí vou ter o quê? Prop. Só tem ligação simples, né? Deixa eu até trazer para cá, senão vai ficar difícil a gente escrever, né? Então, eu já sei que é etoxi. Etoxi, eu sei que tem 3 carbonos, 1, 2, 3. Etoxi. Prop, só ligação simples. E um hidrocarboneto, O. Então, etoxipropano. Bem simples, né? De dar uma nomenclatura para esses compostos aqui, né? Esse oxigênio no meio pode aparecer e assustar, né? Porque, tipo, é diferente. Mas é bem simples a forma como a gente dá a nomenclatura, ok? Mas, obviamente, existem o quê? Essa aqui é a nomenclatura da EUPAC que a gente viu, tá? Então, essa aqui é a nomenclatura da EUPAC. Vamos ver agora a nomenclatura tradicional dele, tá? Eu, pessoalmente, não sou muito fã da nomenclatura tradicional. Eu prefiro a da EUPAC mesmo. Então, na tradicional, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, no exemplo, né, que a gente estava usando, que é esse bem simples aqui, a gente vai ter essa função, ou melhor, é esse trecho com menos carbonos e esse outro trecho aqui com mais carbonos, tudo bem? Então, temos os dois trechos aqui e no meio, o que nós temos? No meio nós temos o oxigênio, que eu vou pintar aqui de vermelho agora, tá? Então, a gente olha aqui e a gente vê. Uma parte é o CH3, a outra é o oxigênio e a outra CH2, CH3. Na tradicional, a gente vai iniciar utilizando o termo éter
E aí a gente vai colocar o quê? Baseado na quantidade de carbonos. Então, éter, metílico, etílico, tá? Por quê? Porque o éter, ele pode ser utilizado junto dele o termo ílico, tá? Então, ele pode ser utilizado ílico junto dele. Eu considero isso aqui uma forma um pouco confusa, tá? Então, éter, metílico, etílico, tá? Mas existe em alguns frascos de laboratório é comum você encontrar como éter, metílico, etílico, porque isso aqui é um solvente muito comum, né? Os éteres são solventes muito utilizados no laboratório. E aí, então, utiliza-se esse tipo de nomenclatura, mas tem que começar com éter, e aí depois você vê aquele que tem a menor quantidade de carbonos, aí vai ficar metílico, né, nesse caso aqui, e depois a maior quantidade de carbonos. E aí você vai contar aqui. Se aqui fosse, por exemplo, 3 carbonos, então aqui seria éter, metílico, porque tem um carbono só, e depois ele passaria para met, et, prop, ou seja, propílico. Aí seria éter, metílico, propílico, tá? Eu, pessoalmente, não sou muito fã desse tipo de nomenclatura. Eu prefiro a nomenclatura da IUPAC. Mas é importante saber porque às vezes pode aparecer aí a nomenclatura tradicional também, ok? E aí tem umas regrinhas aqui que são regrinhas consideradas adicionais. O que acontece? Existem algumas estruturas, já vou mostrar para vocês, que elas podem ter o prefixo di, ok? Mas também pode ser utilizado uma estratégia aqui com a nomenclatura da IUPAC, você não tem que colocar o di na frente. E também existe aqui aquelas que vão apresentar grupos aromáticos. Você lembram? Aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que pode aparecer esse tipo de estrutura aqui, né? É aromático por quê? Porque tem dupla aqui e dupla aqui, certo? E aí, quando aparece isso daí, a gente pode usar o termo de fenol. Por quê? Porque o fenol, ele tem essa estrutura aqui, certo? Ó, dupla, e aí ele tem um OH aqui, certo? Então, quando aparece essa estrutura ligado ao oxigênio, né? Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que a gente tem aqui um CH3O, né? E aí ligado aqui essa estrutura, tá? Aí isso daqui vai usar o termo fenox, tudo bem? E aí, então seria o fenox metano, tudo bem? Então seria esse termo aqui. Bom, vamos lá que eu vou mostrar então agora algumas estruturas e a gente vai ver como que a gente pode dar um nome. Bom, vamos iniciar então com a mais simples de todas, que é o H3C ligado ao oxigênio, CH3, ok? Se a gente for dar o nome, vamos lá, vamos começar. Aqui, no caso, o oxigênio está no centro, né? Desse lado, a gente vai ter especificamente CH3 e desse lado aqui também, né? A gente só coloquei o hidrogênio aqui na frente porque quem liga com o oxigênio é o carbono, né? Mas aí se eu for dar um nome, então eu posso usar aqui a regrinha que a gente estava usando, certo? Qual que vai ser a regrinha? Eu vou ver quantos carbonos eu tenho no menor. No caso aqui é indiferente o lado que eu comece, né? Se vai ser nesse sentido ou nesse sentido, porque é igual, certo? Então, a gente vai utilizar a regrinha, tá? Vou colocar em vermelho. A gente tem um carbono, certo? Eu sei que depois da contagem desse primeiro, eu tenho que colocar ox. Então, metóxi. Metóxi o quê? Só tem um carbono, metóxi, metano, tá? Metóxi, metano. Também a nomenclatura ela pode fazer o seguinte, a gente pode chamar aqui de dimetil éter, você pode chamar. Dimetil éter. Por que isso? Você pode usar esse termo? Porque você está mostrando que já tem, é um éter, né? E existe dimetil, ou seja, 2 metils, tá? Eu ainda continuo preferindo a estrutura da IUPAC. Eu prefiro essa daqui, ó, tá? Eu acho mais fácil, eu acho que ela é mais lógica no caso, tá? Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver aqui esse outro exemplo aqui. Então a gente começa aqui com oxigênio, aí a gente vai colocar CH3 desse lado, e aí a gente vai colocar CH3, deixa eu colocar mais um aqui também,
certo? E aqui a gente vai colocar mais um CH3. O que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter oxigênio no centro de novo, tá? Aí desse lado, o que que eu tenho? Eu tenho 2 carbonos e desse lado aqui eu também tenho 2 carbonos, certo? Só contar aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos e aqui também 1 carbono, 2 carbonos, tá? Então o que que eu sei para fazer essa nomenclatura? Para fazer essa nomenclatura eu vou usar o seguinte termo. Vamos lá. Quantos carbonos tem? 2. Então isso aqui passa a ser et. Et o quê? Oxi. Então etoxi. Etoxi o quê? 1, 2. Etoxi et. Eu só tenho ligação simples, então an. E termina com o porque é um hidrocarboneto. Então etoxietano. Ou então a gente poderia chamar de dietil. Opa, escrevi errado aqui. Dietil, o que? Dietil éter, tá? Dietil éter, tá? A gente sabe que a gente tem então essa nomenclatura aqui, é simples da gente montar. Vamos ver algumas estruturas diferentes agora, né? Por quê? Porque essas daqui são as mais simples. Vamos ver estruturas mais complexas, tudo bem? Então, a gente vê que observou no meio da cadeia um oxigênio ligado a 2 carbonos, sabemos que temos ali um éter. E dessa forma, então, a gente pode começar a olhar estruturas mais complexas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver essa estrutura aqui, ó, CH3 ligado a um oxigênio, ligado ao quê? Ligado a um anel aromático, né? Opa, ligado ao anel aromático. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma estrutura que tem que ter as duplas, tá? Porque para ser anel aromático tem que ter dupla ligação. Então a gente vai ter os carbonos aqui. Vamos começar a colocar, vou colocar os carbonos em vermelho aqui. Então, carbono, 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 carbono e carbono, certo? O que que a gente tem? Vamos lá, vamos grifar aqui. Oxigênio. O oxigênio está no centro. Os carbonos estão aqui em volta e fazendo as duplas ligações. E aqui, obviamente, nós vamos ter um carbono aqui separado, tá? Como que eu vou dar um nome para isso daqui? Bom, eu vou ter que olhar aquele que é o menor, né? A menor cadeia. É óbvio que a menor cadeia ela está desse lado aqui, certo? Então, eu já sei que vai ser o quê? Vai ser metoxi alguma coisa. O que que é isso daqui? Isso daqui, essa estrutura inteira, deixa eu pegar e colocar em azul aqui. Essa estrutura inteira aqui, isso aqui a gente pode chamar de benzeno, certo? Então, isso aqui é o benzeno. Então, eu posso utilizar o termo aqui, metoxibenzeno. Ok? Metoxibenzeno. É lógico que, se a gente tivesse uma estrutura que fosse mais longa aqui, a gente teria que procurar dar o nome mais completo possível, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse essa estrutura aqui, ó, CH3, né? O ligado a mais um carbono, né? CH2. E aí aqui a gente tem o quê? A gente tem mais um anel aromático. Ok? Então tem anel aromático aqui. O que que a gente vai ter? Deixa eu colocar os carbonos em vermelho aqui também. Carbonos aqui. Cada um, só para lembrar, tá? Cada um desses carbonos aqui também estão fazendo ligação com o hidrogênio, tá? Porque eles têm que fazer 4 ligações no todo. O oxigênio aqui, ele só faz 2 ligações no máximo, tá? Então, aqui eu não vou colocar os hidrogênios porque a gente já sabe disso, né? Então, duplas alternadas aqui. O que que acontece? Eu vou ter que observar qual função é essa aqui, ok? Então, eu vou ter que procurar qual função é essa daqui. Mas, o que que eu posso fazer agora? Eu posso procurar montar já a estrutura. Então, vamos lá. Vamos montar a estrutura pelo nome, claro, né? Então, metoxi, por quê? Porque eu sei que a menor parte dela, tá? Desse lado aqui, tá? Então, essa menor parte aqui é met. Aí tem o oxigênio, vou colocar em amarelo, tá? E aí temos essa estrutura aqui. Qual estrutura que é essa daqui? Bom, eu posso tentar, se eu não sei, eu posso tentar construir ela, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um átomo de carbono, tá? Então, se eu tenho, vou fazer até aqui pro lado, tá? Se eu tenho um átomo de carbono,
eu sei que eu posso chamar ele de metil se eu quiser, tá? Eu poderia chamar de metil. Só que aqui ele faz parte de uma ligação com um anel aromático, tá? E aí, nesse caso, o que nós vamos ter aqui? Essa estrutura, ela é uma estrutura... Deixa eu pegar uma outra cor. Ela é uma estrutura típica, ok? Essa estrutura aqui é uma estrutura típica. E essa estrutura, ela é conhecida como benzil, certo? Benzil. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o metóxi, o quê? Metoxibenzil, tá? Para ser o metoxifenol, por exemplo, ou o fenoxi, por exemplo, a gente teria que ter aqui a estrutura sendo já ligada dessa forma aqui direta a um carbono, tá? Ou melhor, ao oxigênio. Se tivesse ainda um OH aqui, a gente teria o fenol. Nesse caso aqui, a gente tem o benzeno, tá? Então, aqui a gente teria o metoxibenzil. Por quê? Porque essa daqui é uma estrutura já conhecida e a gente chama ela de benzil. Então, tem essa diferença do metoxibenzeno para o metoxibenzil, ok? Então, o que acontece? Como você tem que dominar a nomenclatura e as estruturas das funções orgânicas como um todo, é muito importante que você comece estudando lá pelos hidrocarbonetos. Estudando lá pelos hidrocarbonetos, você vai conseguir fazer o desenho dessas estruturas mais facilmente, tudo bem? E, obviamente, isso vai auxiliar você na elaboração dessas estruturas, tá? Então, deixa eu até apagar aqui, tá? Porque isso é importante a gente saber. Então, como que a gente faz a sequência? Deixa eu apagar tudo aqui. Como que a gente vai fazer essa sequência? Primeira coisa, né? Deixa eu apagar, apagou tudo. Primeira coisa. Primeiro, a gente tem que conhecer o quê? As estruturas. Né? Estruturas. Por que tem que conhecer as estruturas? Porque a gente vai saber quantidade, vou colocar aqui TD, quantidade de carbonos na estrutura. Então, primeira regra, conhecer a quantidade de carbono, saber contar isso. Segunda regra, conhecer o que? As ligações. Então, ligações. Ligações. Por que isso? Porque isso aqui vai ajudar a gente determinar se é an, em, in, ou seja, se é só ligação simples, se é só ligação, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla. Terceiro, o que a gente vai ter que conhecer aqui? A gente tem que conhecer, se eu sei a estrutura, se eu sei as ligações, né? Eu tenho agora que conseguir entender se existem aqui algumas ramificações. Ramificações. O que acontece nas ramificações? Nas ramificações, eu vou ter lá várias estruturas. Então, a gente vai ter o fenil, a gente vai ter o benzil, a gente vai ter o metil, certo? Metil, a gente vai ter o etil. Então, todas essas estruturas aqui são importantes para a gente conseguir fazer a nomenclatura correta dos éteres, assim como de qualquer outra função orgânica, né? E aí, em especial, né, para os éteres, o que acontece? Sempre, tá? Deixa eu pegar em outra cor aqui. É em preto mesmo, tá? Então, os éteres sempre utilizando a quantidade de carbonos, né, que a gente contou. Então, vou colocar X aqui para a quantidade de carbonos, mais o oxi, né, mais o quê? Então, a quantidade de carbonos, assim fica mais claro, né? Quantidade de carbonos, certo? Mais o oxi, mais o quê? Mais o hidrocarboneto. Hidrocarboneto, HC, tá? Quantidade de carbonos, mais oxi, mais o nome que é o hidrocarboneto, tudo bem? Então, é assim que a gente dá o nome para os éteres. Bom, pessoal, então eu vou ficar com a aula por aqui. É bem interessante essa parte, porque são estruturas que parecem ser difíceis, mas a nomenclatura não é tão difícil, desde que você domine esses 3 passos aqui, né? E a nomenclatura típica dos éteres.
Se for possível, curta o vídeo, compartilhe e deixe alguma coisa escrita aqui embaixo se você já conhecia esse tipo de substância. Dá uma olhada também lá no meu outro canal, que é o Ciência Química, porque eu sempre trago curiosidades científicas lá e que talvez vocês possam se interessar. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.